Jotaro Kujo é a cara da obra de Jojo. Jolene é uma protagonista substituível. E o Giorno é um protagonista dispensável? JoJo's Bizarre Adventure é um anime muito diferenciado. Em cada parte nós temos uma história diferente sendo contada. No vídeo de hoje vou trazer para vocês uma análise dos protagonistas de JoJo até a parte 6. Vamos elencá-los em categorias específicas e comentar a respeito dessa classificação. E no final eu vou te dizer qual é o melhor protagonista de JoJo nesse período. Eu sou o Dudu, você está no Nerdland Beyond, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os protagonistas de JoJo. Bom pessoal, o tema desse vídeo surgiu em uma live do Mágico do Nerdlane, na qual eu estava participando. Nessa live estávamos classificando os protagonistas dos animes, dentre as seguintes características: coração da obra, essencial, a cara da obra, importante, dispensável e pode trocar. Vejam bem, não era um ranking, e sim colocar cada protagonista em uma característica. Sendo assim, agora eu vou colocar os trechos da live em que comentei sobre os protagonistas de JoJo, e vou parar em alguns momentos específicos para aprofundarmos mais. Vamos lá. Primeiro ali, o primeiro da esquerda lá, que é o Jonathan Joestar, certo? O Jonathan eu colocaria ele como coração da obra. Por quê? O Jonathan ele é o primeiro da história. Ele que cria toda essa relação com o Dio, né? Que é o que faz ele é o alfa e o ômega. A maldição dos Joestar. Ele é o alfa e o ômega. E, pô, o Jonathan ele é muito desvalorizado porque a parte 1 é meio chatinha. Pra muitas pessoas, o pessoal não gosta muito. Mas o Jonathan, cara, ele é o exemplo. Ele não tem defeito, sabe? É tipo o Tanjiro, assim. É o herói que perdoa até o vilão mais cruel. Ele é bem bobão mesmo. Ele é bem bobão. Ele, no final, ele abraça o Dio. E assim, eu vou dar spoiler aqui, porque já tem muito tempo. Sem falar também que é o corpo do Jonathan, que é o Dio na parte 3. Então, assim, importante pra caralho, é verdade. É muito importante. Ele é literalmente o coração da obra, entendeu? Então esse seria o coração da obra. Aqui a gente não precisa se estender muito. Obviamente que é por conta da família Joestar e da parte 1 que a obra existe como um todo, nesse universo das 6 primeiras partes. Se o pai do Jonathan não ficasse devendo aquele favor pro pai do Dio, o vilão não teria feito tudo aquilo e não teria acesso à máscara de pedra, que é o que dá início à grande luta e à maldição da família Joestar, que é enfrentar o vampiro. E o Jonathan é o coração da obra, porque ele é o modelo de herói ideal, que se esforça, que é puro de coração, é bom, é muito forte e perdoa a todos. E ele estabelece o conceito de heroísmo e dever dos Joestar em combater aqueles que querem destruir o bem na obra de JoJo. Não tem ninguém mais valoroso que o Jonathan na obra. O próximo ali é o Josuke, né? O Josuke da parte 4, eu colocaria ele como importante. Por quê? Ele não tem um impacto. Cadê o LCM? Tá vendo aí, LCM? O Dudu tá analisando aqui de hoje pra você, ó. Então, o Josuke ele não tem um impacto em várias partes do anime. Ele é muito importante na parte 4. Ele é um dos meus protagonistas favoritos, assim como é do Araki, né, do autor da obra. Só que assim, como a parte 4 é um negócio mais assim, dentro de uma cidade, uma coisa menos espalhafatosa em termos de poder, sabe? Os poderes são muito malucos, mas assim, o vilão é um serial killer, entendeu? Não é um vampiro gay que quer dominar o mundo, entendeu? É diferente. Vampiro então, gay. Assim, inclusive deve sair um short sobre ele aí essa semana aí no Nerdland Beyond, que eu falo que ele é muito cruel, sabe? Ele lida com os vilões de uma maneira meio cruel. O Nagumo disse então, que Josuke é o melhor protagonista de JoJo. Não, aqui na questão de quem é o melhor, quem se encaixa nas características que estão ali. Exatamente, ele tá falando que não é o melhor. Eu falei, eu gosto muito dele, ele é muito legal, o personagem é muito interessante. Só que pra obra como um todo eu colocaria ele importante, porque ele é fundamental pra parte dele, mas ele não tem influência nas outras partes. Entendi. Entendeu? O Josuke é muito importante para sua parte da história, mas a influência dele é restrita a essa parte. Moryu é uma cidade que parece que está completamente isolada no universo de JoJo, apesar de ser no Japão. E como o Araki queria trazer uma outra temática para a parte 4, que é a minha favorita justamente por isso, a história ficou um pouco mais pé no chão. Eu sei, JoJo não é muito assim, mas as coisas ficaram mais simplificadas, e por isso únicas e incríveis.
Como eu disse, o vilão não é alguém megalomaníaco. Os problemas afetam apenas a cidade de Morio e não o mundo todo, e é até um tom um pouco mais cômico, apesar da agressividade do Josuke. Então, ele é importante para sua parte, mas se você for analisar bem, o Jotaro tem um impacto gigantesco também e quase do mesmo tamanho que o Josuke na parte 4. Sem ter ele para dar aquela surra no Kira no começo e resolver tudo no final, para no tempo, eles não teriam conseguido derrotar o vilão, não. Vamos ver outra coisa. Qual que é o próximo? É o Giorno Giovanna. O Giorno, cara, o pessoal talvez seja polêmico, mas ele é dispensável. Sabe por quê? Porque ele é filho do Dio, né? Ele é o protagonista, que ele não é exatamente um Jojo. Ele é um Jojo porque ele é filho do corpo do Jonathan. Entendeu? O Dio pegou o corpo do Jonathan, saiu fazendo uma festa lá, né? Fez um monte de filho aí e saiu o Giorno. O Giorno é o mais apelão, é o mais poderoso. Ele tem um poder que ele simplesmente faz o cara entrar num loop infinito de morte. Eu acho que o Golden Wind Experience, se eu não me engano, ele faz qualquer coisa que ele quiser. É muito apelão. Mas assim, poderia ser qualquer... Como é que eu vou dizer isso? Poderia ser qualquer outra pessoa, entendeu? Poderia ser, sei lá, o filho de outro Jojo, entendeu? Ele não é assim... ele não tem um impacto. A história dele parece um spin-off, se você for para pensar, entendeu? A história dele parece um spin-off. A história é muito boa, a parte 5 é maravilhosa, mas assim... Ele não... Entendeu? Pra obra como um todo, ele não é coração, não é essencial... Ele não é a cara, ele não é importante. Ele não pode trocar, não, porque... Bom, não sei. Eu colocaria indispensável. Mais uma vez, venho lembrar aqui que não estamos discutindo Power Scaling, porque senão o Giorno venceria. Mas acho que se você tirar ele da parte 5, narrativamente ele não se encaixa em nenhum outro lugar. Além de que o Giorno é um protagonista que subverte muitos dos conceitos deixados pelo coração da obra, que é o Jonathan. Apesar de ser filho do corpo do Jonathan, controlado pelo Dio, ele não herdou o heroísmo do seu ancestral. Muito pelo contrário, ele é um mafioso e tudo mais. A parte 5, se fosse tirada da obra, não teria um impacto gigantesco para a história como um todo. Claro que tem toda aquela questão do Polnareff e da flecha do stand, mas isso poderia ser suprido pelas explicações apresentadas na parte 6, e toda a história, relacionamento de Pucci e Dio, dava para encaixar tudo ali, por isso eu coloquei o Giorno nessa categoria. O próximo é o Joseph, né? Cara, o Joseph, ele é essencial. Por quê? O Joseph, ele é o Jojo que ele tá em quase todas as partes. Ele começa na parte 2, né? Ele é neto do Jonathan, tá? Aí o que acontece? Ele é importante para vencer os Pillarmen, né? Que são os vampirão antes do Dio ali, né? Que são a origem do poder do Dio, né? Do Ramon, essas coisas assim. A origem do que inventaram o Ramon para poder combater, né? E assim, ele enfrenta o ser mais poderoso, assim, em tese, a forma de vida perfeita, que é o Cars. Ele só consegue ganhar do cara por causa de sorte e bom, o roteiro, né? Porque o Cars, na verdade, ele não morreu, ele ficou congelado no espaço pro resto da eternidade. Mas enfim, além disso, na parte 3, ele tá idoso já, né? Ele é velho, e ele que conduz os Stardust Crusaders para poder derrotar o Dio, então ele é muito importante. Na parte 4 ele aparece, ele é o pai do Josuke, ele teve um filho fora do casamento, e ele fica fingindo que ele é velho e gaga, mas ele sabe das coisas. E ele tá em tudo, acho que ele não morre até o final da obra, então assim, até a parte 6 ali, né? É essencial. Ele é essencial, porque ele tá em tudo, ele movimenta tudo, ele é importante pra tudo, eu acho ele essencial. Mas não tem essa questão de ser o coração igual o Jonathan, né? Aqui não tem muito o que falar. O Joseph é o protagonista mais útil para toda a obra. Como ele está presente em 3 partes diferentes, ele tem uma influência muito grande e um legado forte para todos os outros protagonistas. Ele só não é o coração da obra porque ele não tem o heroísmo do Jonathan. Muito pelo contrário, ele foge da luta e é bem malandro. Essa malandragem torna o personagem muito interessante e engraçado, e vira um recurso narrativo para ele poder encontrar soluções absurdas como na luta do Cars. Ele também não é a cara da obra porque ele não é o cara de quem vou falar agora. Bom, pega o último aí, que é o Jotaro. Sem ser a Jolyne. Jolyne eu vou deixar pro final. Pega o Jotaro aí. Cara, pra mim, ele é a cara da obra.
Eu também acho. Porque quando você pensa em Jojo, você pensa nele. Aham, concordo. Ele é o personagem mais midiático, vamos dizer assim. Uhum. Você lembra do oral, 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 o cara apontando pra tela, boladão. E, pô, ele é um protagonista muito interessante, porque ele é um delinquente, né? Ele xinga as mulheres, xinga a mãe dele. Ele não é exemplo pra ninguém, fuma, entendeu? O cara acho que ele tem 15 anos e fuma, entendeu? Ó, o Bisterica perguntou, cadê o Johnny? Então, o Johnny eu não vou colocar, sabe por quê? Porque ele é a parte 7 é outro universo. E aí, assim, eu não tenho tanto conhecimento da parte 8 e 9, eu tô lendo ainda. E a parte 7, cara, é muito diferente. Não tem como falar, ele tem impacto nos outros universos. Não tem, entendeu? Mas no dele, ele teria? Que... na parte dele Ranqueia aí é pro fundamental. Mas ele seria essencial? Então, o Gyro eu acho que é mais importante do que o Johnny. E foi aí que Gyro percebeu. Nunca vi Jojo, Never. Nunca vi Jojo, mas esse cara parece boa pessoa. Mas aí eu colocaria, sei lá, o Johnny no coração da obra. Essa categoria aqui foi feita pro Jotaro. Ele é o personagem mais popular da obra e ele tem um pouco de cada característica positiva que citamos. Ele tem influência em várias partes, praticamente da parte 3 em diante. Sem falar que ele é o que tem o design mais interessante, é o mais icônico, etc. Se fosse para escolher alguém para fazer propaganda de Jojo, seria o Jotaro. E só uma menção rápida que eu fiz ao Johnny, preferi não analisar ninguém das partes 7 em diante, porque é outro universo e outra proposta, e isso não se encaixaria na temática do que estávamos conversando. Vou finalizar então. Finaliza, Falta a Jolyne, é filha do Jotaro. E cara, eu gosto muito dela, mas eu acho que pode trocar. Aí, um pra cada categoria, né? Sabe por quê? Quem resolve a parada no final da história não é ela. É o Empório, que é o personagem secundário. E aí reseta o universo. Reseta o universo. E aí só o Empório lembra o que aconteceu e tem aquele final que todo mundo chora, porque é muito tenso. Mas assim, a Jolyne é uma personagem muito legal. Assim, tem o fato dela ser protagonista feminina, que o Araki sempre quis fazer isso e não deixavam. Ela é muito estilosa, icônica, assim. Ela tem várias facetas, tipo... Ela é brava, ela é fofa, ela é esquisita, ela é forte, ela é fraca, entendeu? Ela é filhinha do Jotaro, aí tem a questão de que o pai não dava muita atenção pra ela. E o Jotaro aparece, tem essa questão do Jotaro também de ser a cara da obra. Ele aparece na parte 4, na parte 6, né? E tem o destino dele lá na luta contra o Put, né? Então assim, mas a Jolyne, sei lá, podia ser outra personalidade, outra filha do Jotaro, sei lá. É igual eu falei do Jojo, podia ser outro filho de outro Jojo que a história funcionaria bem. Então, assim, e não foi ela que resolveu a história dela, né? Então, assim, eu colocaria no Pode Trocar. Mas o pessoal vai olhar isso aí e vai me xingar, porque coloquei a mulher não pode trocar, né? Eu gosto muito da Jolyne, uma personagem muito bem construída, desenvolvida. Só que ela poderia ter outra personalidade, outra aparência, outros poderes, que no final das contas, a história terminaria daquele jeito. O que se destaca na parte 6 é o roteiro e o vilão, o Put. A Jolyne é icônica para os animes shonen, por ser uma das protagonistas femininas mais conhecidas do gênero. Mas como já disse, ela poderia ser trocada por outra protagonista tranquilamente. E é o que eu falei, não foi ela que resolveu a situação da sua parte. Na verdade, ninguém resolveu, se formos analisar com calma. Então, por isso, ela não é importante para sua parte, igual o Josuke. Não é o coração da obra porque falta personalidade e pureza de coração para isso. Não é essencial para a obra porque não deixa nenhum legado, não é a cara da obra porque não é a personagem mais popular. Mas ela não é dispensável, porque a sua parte marca o reset daquele universo, e se não fosse com a ajuda dela, os acontecimentos poderiam ter sido diferentes. Pessoal, vamos agora para a conclusão desse vídeo. Se você gostou, dá um like e se inscreve no canal. Te agradeço muito por chegar até aqui. Vamos pro final do vídeo. Bom, meus amigos, essa foi a minha análise dos protagonistas de Jojo até a parte 6 dentro das regras propostas pelo tema da live. Mais uma vez ressalto que não é um ranking ou um power scaling, mas sim colocar cada personagem dentro de uma característica. Dentro de toda essa análise, e conforme eu falei no início do vídeo, dá pra dizer seguramente que o Jotaro é o melhor protagonista dessa lista. É claro, falta um pouco mais de empatia no coração dele, mas ele é muito determinado, confiante e lidou com todas as situações de forma muito
muito corajosa, inteligente ou madura. Temos que lembrar que o cara é um adolescente, ele tem 17 anos, na parte 3. E fazer tudo aquilo só é possível para alguém que é um herói, que vem de uma linhagem de heróis. Temos toda uma jornada, momentos divertidos, tristes, cruéis, alegres, empolgantes, e o Jotaro melhora muito tudo isso. Sem falar no que eu já disse sobre ele aparecer em mais partes e que toda vez que ele chama o Star Platinum, algo muito maneiro acontece. E alguém vai apanhar também. A nossa confiança nele é tanta que até hoje ficamos pensando em várias maneiras em que ele poderia ter vencido o Pucci e não ter se sacrificado. E ficamos desconfiando se deveria mesmo ter sido assim. O Josuke é o meu protagonista favorito. O Jonathan é o coração da obra e o Joseph é o mais influente. Mas nenhum é tão icônico quanto o Jotaro. E por isso ele é o protagonista mais importante de Jojo, dentro desse período que nós estabelecemos, até a parte 6. Mas dá pra arriscar dizer que ele é o protagonista mais importante de toda a obra, sim. Mas essa é a minha opinião. Qual é a sua? Me diz aí nos comentários se você colocaria os protagonistas nessas mesmas características que eu coloquei. Ou, se não, como ficaria a classificação de vocês? Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui por hoje. Espero que tenham gostado dessa nova dinâmica de análise e podem ter certeza que teremos muito conteúdo de Jojo aqui no canal também. Um grande abraço e até a próxima!